Já que você chegou cedo para essa aula, a gente vai começar essa aulinha. Eu vou pedir para você fazer o seguinte: já pega a sua apostila aí, essa apostila bonita que tu tem, coloca na página 266, apostila 4. Deixa eu ver se é isso mesmo, 266. Isso aí. 266. Vai pegando ela aí. Eu não tenho apostila 4. Oi? Eu não tenho apostila 4. Tem que ir lá buscar então, princesa, sua apostila 4. Vocês não estão entrando pela internet, não? Quem está fazendo online aí? Todo mundo está com ela física? Eu não tenho ela nem online, professor. Entendi. Então você tem que ficar ligada hoje na tela aqui do meu computador, que eu vou colocar e você vai lendo, vai acompanhando e vai escrever, vai colocando as respostas no seu caderno, tá bom? Enquanto você não consegue aí a apostila 4. Os demais, vocês têm a apostila 4? Eu tenho. Ótimo. Então vai botando aí na É na página. apostila 4? Isso. A Ah, página peraí que eu peguei a 3. 266. Página. É a apostila 4 agora? É. Deixa eu ver. Tá. Isso, a 4. Já no capítulo 24 mesmo. Mas só que lá na página 266. E hoje, como é aula de português, a gente vai falar mais da parte teórica da matéria. E depois, lá em redação, a gente volta para falar de cordel. A gente tinha um projeto tão lindo para se tivesse no presencial para esse cordel. A gente ia rir tanto fazendo o trabalho. Pena que a gente está nessa onda ainda de online, né? Mas abra aí. Oi! Daqui a uma semana eu vou pintar o meu quarto. Você sabe de que cor que eu posso pintar? Tu tá escolhendo ainda? Pode ser azul ou um bege. Aqui, ele é assim, ó, por enquanto. E eu acho que aí ficaria legal um azul, né? É tipo uma azul escuro, assim? Um azul. É tipo... Eu posso te Eu mostrar meu quarto? Peraí, deixa eu ver um azul aqui. Azul. Deixa eu ver se eu consigo te mostrar azul. Deixa eu tentar aqui ver. Esse azul aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Matheus, isso aqui é a cor do meu quarto aqui. Ó. Tá, entendi. Tipo azul assim? Olha esse azul aqui, Matheus, que eu vou colocar aqui. Nessa foto. Deixa eu abrir. Tá entrando. Ai, minha cara pausou aí numa coisa feia. Olha esse azul aqui, que maneiro. Tá vendo? Sim. Isso é maneiro. Pode ser uma ideia, né? Pra você. Mas vai ficar muito maneiro. Eu não vi com o meu quarto, prof. Parece com o da Júlia. Esse que a Júlia mandou. Gente, eu também tava pensando em azul. A Anne pediu pra você fazer a chamada no Meet, porque ela falou que ela não tá conseguindo entrar. Mas fala pra ela que vai ficar gravado. Se ela não conseguir entrar, não tem problema. É porque no Meet eu não tô conseguindo gravar a aula. Por isso que eu coloquei aqui. Mas fala pra ela que não tem problema, que tá sendo gravada. Ela fica pedindo pra ela tentar entrar aí, mas se ela não conseguir, de boa. Tá beleza? Tá bom. Gente, sabe o que eu queria saber de vocês hoje? Antes, pra gente começar e continuar a nossa aula. Se vocês já viajaram para algum lugar do interior ou algum lugar muito distante que tinha que as coisas eram bem um lugar do interior ou um lugar distante que os nomes das coisas sejam diferentes do nosso. Você já foi para esses tipos de lugares? Eu não. Acho que já. Tipo assim, tu chega e o nome é diferente de tudo, tu não entende as coisas que os outros falam. Com certeza. Só ir pra São Paulo, né, professor? Lá o povo fala bolacha. Bolacha. Isso é sacanagem, tá? Mas bolacha, pelo menos a gente sabe o que é. Mas tu já viu alguma coisa que tu não sabe nem o que significa? Professor, meu pai mora muito no interior, né? Aí, às vezes, eles falam e eu não entendo quase nada. Exatamente, Maite. Eu já fui para lugar que eu fico assim, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Mas ela tá falando português. A minha mãe... A minha mãe também era do interior, sabe? Mas Mas tu já foi? Ela fala normal. Já foi tipo, interior de... Tipo, não é interior assim, interior. É porque ela não fala tão diferente, porque ela já mora aqui há muito tempo, né? Ou no interior.
Mas assim, igual a Maitê falou, eu já fui para lugares que as pessoas estavam falando que eu falei assim, gente, será que essa pessoa está falando português mesmo? E ela estava falando português. Só que olha o tamanho do Brasil, muito grande. A gente tem no Brasil, todo mundo no Brasil fala exatamente igual. Professor, Oi? Não, professor, eu já vi os caras assim no bate-bate falando: vocês estão no tromba-tromba? Eu tô indo no tromba-tromba. Tu Cara, que é muito entendeu? engraçado. Oxe, e tromba-tromba? Nem eu sei o que é tromba-tromba. Carrinho bate-bate. Eles estão lá no tromba-tromba. Tromba-tromba. Tombra-tombra. Tromba-tromba. Eu não sabia, não. Mas, assim, tem lugares que a gente vai que o nome de tudo é diferente, né? As pessoas falam diferente. Pô, quando eu fui pra Curitiba, professor, eu fui lá num shopping, aí os caras estavam falando assim, piá, não sei o que, não sei o que, era mó estranha. E tu sabia? A gente fica assim, ó. O que a pessoa tá falando? E a pessoa que vem de longe pra cá também, ela vê a gente falando e ela fica assim. Claro que ela entende a maioria das coisas. Tem uma coisa ou outra que ela fica assim, ó. O que essa pessoa tá falando, né? O que esse cara tá falando? É Isso... biscoito. Tipo Oi? assim, a pessoa pergunta assim, o que é biscoito? Tem gente que fala bolacha. Ou tem gente, igual a gente tava falando do pão, né? Pão francês, tem gente que chama de carioquinha, tem gente que chama aqui de pão de sal. Então, olha só, o Brasil, ele é muito grande. Então, a gente tem várias regiões diferentes. A gente tem pessoas com situação financeira diferente. Então, vocês acham que essas situações vai mudar a maneira que a gente fala? Sim ou não? Algumas situações, por exemplo, o lugar, a situação financeira da pessoa, o tempo, o português de antigamente, as pessoas falam igual a hoje? Eles falavam voz me sei em vez de você. É muito mais fácil falar tu, voz me sei. Verdade, Júlia. Então a gente sempre tem o quê? O português é aquela coisa, a nossa língua é aquela coisa fechada ou ela toda hora ela tem uma mudança, ela vai depender de várias coisas. O que você acha? Que depende das coisas ou que ela não? Ela tem que ser assim. E aí? O que vocês acham? A língua, ela é estática, parada, tem que ser desse jeito, ou ela tem várias situações que ela pode se adequar. E aí? Eu acho que, tipo, cada lugar tem o seu estilo de nome diferente. Tem lugar que fala isso, tem lugar que fala... Não. Você tá certa. Tipo, eu tava vendo vídeo no YouTube, né? Aí aqui, sabe a Xuxinha? Sim. Então, se eu não me engano, eu descobri que uma menina, e lá, elas chamavam de negócio super diferente, a Xuxinha, não lembro o nome, só que era tão diferente que eu falei, cara, como assim? Eu nunca pensaria nisso na minha vida. Exatamente. Então, olha só, com isso que você está falando, Sofia, a gente pode concluir que o português e a nossa língua, ela não é algo parado, sempre vai ter que ser assim. Claro que não. Por exemplo, o Pedro estava falando do tromba-tromba. O tromba-tromba era bate-carrinho, bate-bate. Só que em outro lugar, ele se chamava tromba-tromba. E aqui a gente chama de bate-carrinho, bate-bate. E é a mesma coisa, né? A ideia é a mesma, só os nomes que são diferentes. Eu quero passar para vocês. Porque, tipo, no Rio de Janeiro, a gente fala exatamente o que se diz nas dublagens, dublagem de filmes gringos. Então, significa que os dubladores são do Rio? Significa, por que, Júlio, isso acontece? Porque geralmente Rio e São Paulo são as maiores metrópoles, as maiores cidades, né, do Brasil. E esses filmes, quando tem dublagem, eles não, por exemplo, não colocam coisas tão características nossas, né? São características gerais, né? Por exemplo, não vai ter um doce do interior para ter um nome diferente. Às vezes até tem. Mas isso significa que os dubladores são cariocas ou são paulistas? Não. Então, sim e não.
tá? O que a gente não pode pensar é que o seguinte, então quer dizer que quem mora no Rio e São Paulo fala mais certo que o resto do país? Não é isso. É porque aqui se concentra o maior número de pessoas, sabe? Aqui o Rio são cidades grandes, cidades populosas, cidades enormes, com muita gente, então eles preferem colocar como a maioria da população fala. Beleza? Mas a gente vai entender, a partir de hoje, algumas coisas referentes à variação linguística. Então, aquele conceito de certo ou errado, aquele conceito de certo ou errado, você fala certo, você fala errado, esse é o jeito certo, esse é o jeito errado, a gente tem que entender que vai depender de um monte de situação. De uma situação regional, de uma situação temporal, de uma situação financeira, beleza? De financeira que eu digo social, o mais pobre, o mais rico, que a gente entende, né? De mais pobre e mais rico. Eu quero passar um vídeo para vocês, que é o seguinte, é o Cascão não, o Chico Bento. Vocês estão vendo minha tela aí? Tá dando pra ver? Mamãe. Minha mãe, a da minha mãe que vocês estão vendo? Uhum. E vocês estão vendo a tela do YouTube? Tá dando pra ver? Não, você voltou pro negócio do Isso, do mas tá WhatsApp. passando agora do YouTube? Não, tá passando. Agora tá. Apareceu aí? Agora tá. Eu vou passar esse vídeo para vocês só para a gente entender um pouco essa situação. Então assistam aí comigo, só vou botar o começo dele, não vou botar tudo não. Olha aí. Chico Bento, hein? Na roça é diferente. Ele tá chegando! Seja bem-vindo, primo! Ah, não, você não é meu primo, não. Filhinhas! Filhinhas! Alegre, seu menino! Carambola! Chico! Primo! E aí, você pode me dar uma força? Claro! Então segura aí minha bagagem. Valeu, cara! Pô, não dá pra esse trago andar mais rápido! O rico tem que ser na base da paciência. Que paciência o quê? Acelera eu, seu burro! Viu o que você foi fazer? Ofendeu o Honório. Agora pra ele andar vai dar um trabalhão. Pelo amor de Deus, desempaca, vai. Te dou uma cenoura. E que tal 2 cenouras? 5. Te dou 5 cenouras. Mas que bom que vocês chegaram, meninos. Eu tô mesmo precisando de ajuda para modo de preparar o almoço. Opa! Deixa comigo, tia. Eu faço a comida hoje. Vocês foram roubados! Levaram tudo! Micro-ondas, geladeira, liquidificador. Só deixaram essas coisas velhas. Uai, é com essas coisas que eu faço a comida? Sério? Claro! E eu quero que vocês dois vão agora ir cá mesmo buscar um montão de coisa pra modo eu fazer um almoço bem gostoso. E aí, Chico? Onde é o supermercado? Não, o mais próximo fica mais de 20 léguas daqui. Mas calma aí, primo. A gente tem tudo o que precisa aqui mesmo em nosso quintal. Enquanto eu colho as laranjas, você pega os outros.
dentro só tem galinhas. Nara, da onde você acha que vem os ovos? Daquelas caixinhas de isopor. Não, de dentro das galinhas. É mesmo? Sendo assim fica mais fácil. Ué, esse ovo sai ou não sai? Essa foi por pouco. Eita, primo, tem que ir com jeitinho. Calma, Giselda, Carminha. Aí, muito bem, Pia. Viu? Agora tá faltando leite e as cenouras. Deixa o leite comigo. Você prefere em saco ou em caixinha? Ih, lá vem problema. Sem botão pra apertar. Sem lugar pra colocar ficha. A não ser que essa cordinha aí sirva pra... Assim você machuca a pobrezinha da Maiada. Não diga. Digo sim, tem que ter jeitinho, não é, minha flor? Agora sim, com carinho, com muito jeitinho. Vocês da cidade pensam que é só ir apertando os botões, que tudo se resolve, mas não é assim, não. Precisa de amor, carinho. Aqui você vai ter muito tempo para aprender. Muito bem, primo. Agora é só montar. Você aprende rápido mesmo, hein? Olha o rango, pessoal! Uau, que fome! Olha! Puxa, adorei essas férias. As experiências que tive aqui, com certeza vou levar pro resto da vida. Que bom! Em pé, primo! Adeus, Chico! Tchau, primo! Adeus! Tchau! Mas que coisa! Logo na hora da novela. Te amo, meu amado amor. Caraios! Te amo, meu amado amor. Assim não dá. Ai! Calma aí, pai. Deixa que eu resolvo o problema. Carinho, carinho. Vamos, Fia, funciona. Assim. Puxa, Isso, minha acho que flor. tô precisando passar uma boa temporada no campo. E aí, minha gente, eu gostei tanto dessa história. Pareceu. Eu já vi isso. Só que, tipo... Essa história aí do primo do Chico Bento. Ele, como é que é? O cara não sabia de onde vinha o ovo. Pois é, né? Mas tu acredita que tem criança assim? Eu acho que acredito que tem sim. Tem sim, porque, tipo, sabe aquelas crianças que vivem a vida toda na cidade e, tipo, nunca saiu do interior, nunca foi pro interior, aí vai e fica, tipo, nossa. Existe sim. Então, assim, o primo do Chico Bento, ele saiu da cidade grande, né? E foi pro interior visitar o Chico Bento. E quando ele chegou lá, chegou de trem, né? Chegou todo de óculos escuros, não foi? E aí ele tem a realidade de vida dos dois era igual? Não. O Chico Bento tem uma realidade. Também não era. O Chico Bento falava com R e tal. Pão, pabão, não sei. Isso. Mas falando assim da vida mesmo, né? Eram vidas diferentes, sim ou não? Um morava no centro urbano, o outro no interior, rotinas diferentes. Sei lá, o menino que mora na cidade grande acorda, vai jogar videogame, entra pega o celular.
Já uma pessoa do interior também tem isso, né? Mas vamos pensar assim que ela também tem outras coisas para fazer. Sei lá, tirar o leite da vaca, pegar o ovo na galinha. Igual que tem aí aquele reality A Fazenda, eles têm que fazer isso, né? Tirar leite da vaca, pegar o ovo da galinha, tem que fazer essas coisas. Então, se a vida é diferente, se tudo é diferente, será que essas pessoas, elas vão ter a mesma linguagem, elas vão falar igual, tudo, exatamente tudo? É óbvio que não. Aí eu Não. Oi? Ô, professor, nem a gente morando perto a gente fala igual. Exatamente, nem a gente morando perto já tem várias diferenças, né? E aí, o que é mais importante é a gente refletir. Existe uma linguagem, ou na história do Chico Bento e do primo dele, alguém está falando mais certo do que o outro? Um está errado, o outro está certo? Não, não tem isso. O que a gente entende é que são variações, ok? Quer ver? Eu vou tentar ilustrar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se tem mais de uma. Tem. Eu tenho aqui 3 canetas. Ah, também tem verde. Peraí. Acho que eu tenho 3 verdes. Ó, eu tenho 3 canetas azuis. Eu tenho aqui 2 verdes. A Village tá rica. Tô rica, né? Ganhei de presente uma vez. Tá vendo aí? Se eu perguntar assim para vocês, quais dessas 3 aqui, qual é a cor azul? As 3. Só que elas têm 3 variações de azul diferentes uma da outra. Beleza? Mesma coisa com essa verde aqui. Se eu perguntar para você, qual é a caneta verde? As 2 são verdes. Mas cada uma na sua variação, na sua cor. As 2 são verdes, mas cada uma ainda dentro da categoria verde tem diferenças entre elas, tá bom? Então, assim também é a linguagem. Se eu falar para você, quem é que está certo, Chico Bento ou o primo? Os 2 estão certos, só que eles têm variações diferentes. E é isso que a gente vai começar a estudar hoje, as variações linguísticas. Então, pega a sua apostila aí, na página, deixa eu tirar aqui do vídeo, na página 266. É na 4 ou é na 3? É na 4, né? Na 4, Tá, Pia. não tenho ainda, beleza, então. A gente vai acompanhando aqui comigo na leitura do quadro, aqui da tela do computador, tá bom? Quem não tem ainda, enquanto providencia, a gente vai olhando aqui da tela do meu computador. Estudo da variação linguística. E aí eu quero passar por aqui. As variantes regionais. Olha só o que o texto está dizendo. O Brasil, tá todo mundo junto? Aqui, na tela do computador ou na sua apostila? Sim ou não? Ok. O Brasil é um país de grande extensão territorial. E é mesmo, gente. O Brasil é um país tão engraçado, né? Que esse ano, enquanto a gente estava tendo as queimadas causadas pela seca, uma parte do Brasil estava queimando e a outra parte estava nevando. Claro que momentos diferentes, né? Mas a gente tem no Brasil o sul que neva, né? E o Nordeste fazendo 40 graus. Isso tudo num país só. Isso por quê? Isso porque o nosso país ele é riquíssimo, ele é enorme em extensão. Falou? Então você acha que todo mundo vai falar igual? Claro que não, não tem como a gente falar todo mundo igual. Tem essa diversidade toda no nosso país que é muito legal. Então vamos lá. O Brasil é um país grande de extensão territorial. Cada região tem seus próprios costumes, sotaques, vocabulário e jeito de organizar as frases. Essa variedade indica a riqueza e a multiplicidade nacional. É o que o Pedro falou aí, ó. Eu estava conversando com uma pessoa da internet, falou do tromba-tromba. Tromba-tromba é o quê? É a mesma coisa que carrinho bate-bate, só que com um vocabulário diferente. Olha só, não se deve afirmar que uma região use a língua... Ô, professor, o que é
Carrinho bate-bate. É aquele carrinho do parque. Ah, tá. Eu tive cuidado de você falar carrinho em bate-bate. Não, carrinho bate-bate. Aquele carrinho de parque. Isso aqui, essa parte é muito importante, hein? Não se deve afirmar que uma região use a língua de forma mais correta que a outra, já que todas as variedades atendem à necessidade do cidadão de se comunicar. Também não é adequado tomarmos como referência e modelo a linguagem de uma região mais desenvolvida ou da capital. Vale lembrar, aliás, que a capital do país já foi Salvador, já foi Rio de Janeiro e hoje é Brasília. Cada uma representa uma região diferente. Toda variante regional tem sua beleza, ou seja, toda pessoa que fala diferente tem a sua beleza. Ao escrever uma narrativa, por exemplo, e registrar as falas dos personagens, o autor consegue explorar essa virtude. E há várias formas de fazê-lo. Usando um vocabulário regionais, expressões típicas. Outra, organizando a frase com uma sintaxe própria da região. O que é uma sintaxe? Uma organização. Outro jeito, registrando a pronúncia popular, marcas de oralidade. O que é a marca de oralidade? É o jeito. Ô, meu primo, como é que você está chegando? Igual o Chico Bento fala. Não custa lembrar que, ao redigir uma lei, por exemplo, um legislador deve usar uma linguagem que seja adequada para o país inteiro, sem regionalismo que possam prejudicar a compreensão do interlocutor. Assim, ao mesmo tempo que a linguagem regional pode se tornar um importante e efetivo recurso de afirmação de identidade, ela pode prejudicar textos que precisam de abordagem mais neutra e universal, como, por exemplo, os textos expositivos e informativos. Então, dentro de uma linguagem, a gente tem a variação regional. Falou? A variação regional é uma variação que tem a ver com o quê, gente? Com o local onde a pessoa mora. Tá bom? Uma pessoa que mora no sul, ela não vai falar igual uma pessoa que mora no norte. Uma pessoa que mora na região urbana, ela não vai falar igual uma pessoa que mora numa região mais do interior. Tá bom? O que vai mudar? Vai mudar o jeito que fala, vai mudar o sotaque, vai mudar o jeito das palavras. Tá bom? Por isso que eu quis começar com essa variante regional. Por quê? O vídeo que nós vimos, esse vídeo aqui, do Chico Bento, o primo do Chico Bento indo visitar ele, tem a ver com uma variante regional, mas também tem a variante social. O que é? Olha aqui, variante social. Ao iniciar o cordel, que a gente vai estudar cordel em redação, é comum que alguns cordelista quem escreve cordel, usem a expressão dá licença, seu doutor, minha história eu vou contar. Essa abertura estabelece uma relação de consideração e respeito entre os interlocutores, provocando uma empatia na comunicação. Tratar as pessoas de maneira correta facilita o processo comunicativo, é verdade. Mas não só isso. Um dos aspectos de comunicação diz respeito a usar a linguagem certa na hora certa. No caso, esse certo não é definido pelas regras da gramática, mas pela adequação, atenção, adequação da linguagem ao momento e principalmente a pessoa com quem a gente fala. Você falaria com o presidente do seu país da mesma forma que você fala com um colega de escola, por exemplo? Tu falaria, por exemplo, com uma pessoa muito importante, muito. Você falaria com essa pessoa que é muito importante, muito requisitada. Você falaria com ela da mesma forma que você fala com o seu colega, com a sua irmã, com o seu irmão, com o seu amigo do bairro? Tu ia falar com ela da mesma forma? Claro que não. Como é que a gente fala com a pessoa mais importante, socialmente mais, sei lá, se fosse um prefeito, se fosse um juiz, se fosse alguém muito mais importante? Socialmente, a gente não troca as palavras, a gente não fala de maneira diferente? Sim ou não? Ou você fala igual? Eu falo diferente. Na verdade, eu nunca falei com uma pessoa tão importante assim. Eu também nunca tive uma pessoa tão importante. Mas, por exemplo, quando você tem que falar com o seu professor alguma coisa séria, mais séria, ou com a tia Carol, que é a nossa coordenadora, alguma coisa mais séria, você sai falando de qualquer jeito? Não, você escolhe um pouco melhor as palavras. Por exemplo,
Também não usaria gírias para fazer uma palestra ou apresentar um trabalho, um seminário. Situações públicas de comunicação exigem uma postura diferente das situações mais cotidianas. Então, olha só, tu está apresentando um trabalho, algum professor, outro professor, passou um trabalho para você apresentar lá na frente da turma. Olha a vergonha que a gente fica logo com medo, né? Como que você chega? Você chega assim, fala aí, galera, beleza? Meu nome é Gustavinho, eu já vou apresentar esse bagulho aí para vocês. Tá bom? Bora! Vambora. Você até gostaria de, às vezes, né, de falar assim, mas é legal. Você pode falar assim? Não. Por quê? Porque o momento... Não seria muito formal. É, muito informal. O momento está pedindo da gente uma coisa mais séria. Como é que você chega? Bom dia, caros companheiros. Hoje eu vou apresentar um trabalho sobre uma pesquisa sobre o tempo egípcio, sei lá. E eu quero conversar com vocês sobre todos esses processos. Você fala assim, um pouco mais cuidado. Então, olha só. A nossa linguagem ela é definida por uma variante social. A primeira variante, né? A social, ou seja, depende com quem a gente está falando e depende também para quem a gente está falando. Agora, se tu está numa roda dos teus colegas lá, uma roda de amigos, tu fala assim, boa tarde, companheiros. Hoje eu quero me divertir com vocês através desse jogo maravilhoso da internet. Tu não chega falando assim, tu vai falar, rapaziada, beleza, vamos jogar esse jogo, quebrar tudo. É ou não é? Então depende... É mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso aí. Depende muito do grupo social que você está inserido. Então a gente vai adequar a nossa linguagem, a linguagem é como se fosse uma roupa. Você coloca uma roupa para ir jogar futebol, você coloca uma outra roupa para ir trabalhar, você coloca uma outra roupa para ir a um casamento, não é? Você vai adequando a sua roupa mediante o que vai definir é o lugar para onde você vai. Dependendo do lugar, você coloca uma roupa diferente. Assim é a linguagem. A gente vai adequando a linguagem em situações diferentes. Então, a gente tem uma situação que é social, que vai depender para quem está falando, de quem está falando. Vai ter uma variação também que é regional. A variação regional tem a ver com o que mesmo, gente? Que eu esqueci. A variante regional. Como assim? O que é a variante regional? A linguagem vai se adequar... De acordo com cada região do país, por causa da extensão. Isso, muito bem, Gabi. Vai variar com a localidade do Brasil. Tá? Varia geralmente com a região, cidade, essas coisas aí. Isso. Às vezes acontece. Você não precisa ir para muito, muito longe para você ver uma diferença, não. Às vezes você vai para outra cidade e você já percebe. E aqui eles falam um pouquinho diferente, o sotaque é um pouquinho diferente, algumas palavras são diferentes, mas não tem problema. Então, essa variante regional depende muito do lugar, beleza? A variante social depende das pessoas. A gente vai adequar a nossa linguagem dependendo da pessoa. Se é uma pessoa mais séria, se é uma pessoa mais descontraída, se são os nossos amigos. A variante regional vai depender do lugar, tá bom? A gente vai falar por último aqui sobre a variante histórica, mas a nossa aula está terminando e eu vou encerrar e vou colocar um novo link no Zoom, tá bom? Peguem lá o novo link que eu vou voltar aqui para a gente falar de história e fazer alguns exercícios dessa aula maravilhosa. Espero você não dar bobeira. Pega lá o link. Vamos!